E amém. Pastor Rafael está com a palavra. Amém, amém, glória a Deus. Deus restaurou a minha vida e me deu uma voz para a minha geração, um milagre. Eu precisava de um milagre, não sei você, mas os homens não puderam me atender. Um milagre. Eu precisava de um milagre quando tudo parecia escuridão. Declare: quanto mais eu precisei, a tua mão me alcançou. E um milagre eu vi você fazendo em mim. Os meus olhos se abriram, pouca gente acreditou, mas a tua poderosa mão, declare, a tua poderosa mão, eu vou contar pra todo mundo que Deus fez por mim. Eu vou contar as maravilhas de Deus. Deus restaurou a minha vida e me deu uma voz. Você é uma voz nessa geração. Sua família será uma voz nessa geração. E quando tudo isso passar, declararemos tudo o que Deus fez para nós nesse tempo. Obrigado, ministro de música. Deus abençoe. Eu queria que alguém pudesse, por favor, trazer água para mim. Pode deixar a garrafa aqui. Puder trazer não papel, eu agradeço. Higienizada, eu agradeço demais. Primeiro, boa noite, que Deus te abençoe. Nós estamos na série Quarentenas Bíblicas. Hoje eu gostaria de pedir encarecidamente que você enchesse o seu coração de graça e misericórdia, que por algumas situações técnicas nós precisamos começar o culto um pouquinho depois. Para ser bem exato, nós precisamos começar o nosso culto 12 minutos depois do tempo, por alguns pequenos problemas de sistema, não de internet, mas de sistema. Mas nós estamos aqui e vamos avançar neste tema da quarentena bíblica. E eu quero desde já pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 11. 2 Samuel, capítulo 11. Nós vamos focar a câmera aqui ao máximo possível para você ficar bem pertinho de mim aqui e eu falar bem próximo de você, para você se sentir mesmo em casa aí, para você se sentir bem pertinho de mim. Então vai haver daqui a pouco uma aproximação da câmera e vai ser uma bênção. Nós estaremos bem próximos um do outro nesse breve período de tempo. Desde já, eu quero agradecer por você nos permitir entrar na sua casa, você que está no seu trabalho, você que está a caminho do trabalho, ou voltando do trabalho, ou no BRT, ou no ônibus, está nos assistindo. Eu quero abençoar a sua vida e a vida da sua família. Como nós falamos, nós vamos falar sobre a quarentena de Davi. Nessa introdução, nós vemos aqui o rei decidindo fazer uma quarentena e se isolar sem a presença de Deus. E pior, nós vemos aqui o rei Davi se isolando em tempos de guerra. A Bíblia vai dizer exatamente no primeiro versículo que eu citei para você, 2 Samuel, capítulo 11. A Bíblia vai dizer, obrigado, ministro de música, a Bíblia vai dizer que no tempo onde todos os reis estavam indo para a guerra, Davi estava se isolando em sua casa. No tempo onde todos os reis estavam caminhando para a guerra, Davi estava se isolando em sua casa. Lê comigo. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi Joabe, com ele seus servos e todo Israel, e eles destruíram os filhos de Amon e cercaram a Rabá,
porém Davi ficou em Jerusalém. Davi, eu não sei se você sabe, mas Davi é um dos reis mais guerreiros que a Bíblia vai registrar. Davi era um rei guerreiro. Mas neste tempo, especificamente neste tempo, Davi decidiu se dar uma quarentena. Davi decidiu viver um isolamento. E o que acontece quando encaramos uma quarentena, um tempo de isolamento sem Deus? O que pode acontecer quando nós olhamos todo esse tempo de quarentena e não incluímos Deus no nosso tempo de quarentena? O que pode acontecer? A gente pôde ver 2 semanas atrás que na quarentena de Noé, Deus faz um ultimato a Noé. Deus diz: Noé, eu vou destruir a humanidade, construa uma arca. Não deu opção para Noé. A gente pôde ver que na semana passada, Deus ele faz um convite para Moisés. Moisés, suba até o monte porque eu quero conversar com você. Deus faz um convite e diz: olha, converse com o povo e diga para o povo para que eles fiquem um tempo de distância da montanha, porque eles não podem ficar próximos da montanha, é perigoso. Mas em Davi nós vemos uma quarentena voluntária. Ele decide por si mesmo se dar um tempo de isolamento. E a gente vê isso no texto que a gente leu de 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1. Avançando, nós podemos analisar o resultado do isolamento do rei sem consultar a Deus. Davi em nenhum momento consultou a Deus perguntando se ele poderia ficar em casa no tempo de guerra. Em nenhum momento nós vemos Davi consultando o Senhor para viver esse momento. A gente não vê isso acontecendo. Ele simplesmente se dá um tempo de isolamento. E sem Deus, para piorar, sem Deus, mente completamente fantástico mundo de Bob. O que ele queria pensar, ele pensava. O que ele queria fazer, ele fazia. Onde ele queria passear, ele passeava. Ele fazia o que dava na telha. Talvez você que está nos assistindo aí do outro lado esteja pensando: pastor, ligou um sinal vermelho aqui, porque eu tenho vivido esse tempo. Um tempo onde eu acordo e faço o que eu quero, passo meu dia e faço o que eu quero, chega no almoço, eu faço o que eu quero, à tarde eu faço o que eu quero e à noite eu também faço o que eu quero. Eu vejo o que eu quero, assisto o que eu quero, eu ouço o que eu quero, falo com quem eu quero. Pastor, ligou um sinal vermelho aqui. É bom que ligue mesmo, porque a gente vai ver daqui a pouco quais são os perigos de viver uma quarentena sem Deus. A Bíblia diz, nesse trecho, do capítulo 11 até o capítulo 13, o início do capítulo 13, que muitas coisas aconteceram. Mas eu quero narrar essa história desses 2 capítulos com você e contar mais ou menos a narrativa do que acontece nesse tempo. Davi, ele encontra uma mulher na sua sacada, o seu reino era muito grande, as casas ficavam do lado de baixo, bem olhando abaixo, e ele vê uma mulher muito formosa, sendo que aquela mulher era casada. Mas ainda assim, ele maquina o mal. Ainda assim, Davi, sem ter muito o que pensar, muito o que fazer, mesmo sendo um rei em tempo de guerra, ele tinha, na verdade, muito o que fazer, mas ele se deu um tempo de isolamento, então ele estava sem nada para fazer. E ele tem muito tempo para fazer o que quer e ele decide fazer com o seu tempo o quê? Maquinar o mal. E ele pega essa mulher, mesmo sabendo que ela é casada, e se deita com ela. Nesse momento, ele começa a desejar aquilo que não é dele. Interessante que quando nós colocamos a nossa mente naquilo que não é pão, naquilo que não é vão, a palavra de Deus diz que nisso penseis. Isso é o que o texto bíblico diz. Tudo que for justo, de boa fama, se existe alguma virtude nisso, se alguma boa fama há, existem algumas características naquilo que a gente deve concentrar a nossa atenção e o nosso pensamento.
Só que Davi, como estava num período completamente dissoluto, pensa o que ele quer, deseja o que ele quer, e nesse momento ele passa a desejar aquilo que não era dele. Então tome muito cuidado num tempo de quarentena sem Deus, porque você pode começar a querer desejar aquilo que não é seu. Colocar os seus olhos, as suas mãos, o seu coração e a sua mente naquilo que não é nobre. Deseje, nesse momento, colocar o seu tempo de quarentena à disposição de Deus, à disposição da sua família. Mas falaremos sobre isso daqui a pouquinho, um pouquinho mais. Nesse tempo, ele também começa a planejar e aperfeiçoar o mal. Não só maquinar o mal, ele começa a planejar e aperfeiçoar o mal. Todos os seus planos, ele planeja, ele faz planos de guerra para se livrar do marido daquela mulher. Por que é tão fácil para Davi planejar algo assim? Por que é tão fácil para Davi planejar a morte de Urias? É simples. Davi era um grande guerreiro. Então, para ele, era muito fácil planejar a morte de alguém porque ele sabia matar. Era muito fácil planejar a morte de uma pessoa porque ele sabia como matar uma pessoa e como protegê-la. Então Davi, ele começa a fazer planos, ele envia cartas, ele fala com o seu general, ele dá toda a estratégia, porque ele sabe que daquele jeito, o que ele queria fazer vai acontecer. Mas isso não é só, assim, não termina aí. Ele continua. E além de maquinar o mal, ele também planeja o mal e ele executa o mal. Ele dá o ato final, né? E isso nós vamos ver no final aqui, nós vemos Davi fazendo isso através das mãos de um general que o honrava. Joabe, se eu pudesse descrever um homem de honra, teve seus erros na palavra de Deus, teve seus erros como homem, mas se eu pudesse descrever um homem de honra, um auxiliar de respeito, eu descreveria Joabe. Joabe faz exatamente tudo o que o seu rei pede, porque ele não sabe exatamente quais são as intenções do seu rei. Se você for ler o capítulo 11 e o capítulo 12, você vai ver o rei dando a seguinte palavra a Joabe. Joabe, em tempos de guerra, a espada corta para os dois lados. Pessoas morrem e pessoas vivem em tempo de guerra, Joabe. Davi dá a desculpa mais esfarrapada para descrever a sua pequenez como rei naquele momento. Como a sua mente estava completamente fora do eixo de Deus, ele conseguia pensar nas desculpas mais estapafúrdias que ele poderia maquinar. E isso, induzindo um grande general, o homem que o honrava, a cometer um grande erro. Mas ele não sabia de nada. E assim, Joabe faz tudo o que o seu rei manda e Urias morre. E a notícia chega. E Joabe ainda vai dizer, eu não escrevi isso aqui, Joabe ainda vai dizer assim ao mensageiro, quando você chegar lá, se você der essas notícias, porque não foi só Urias que morreu, nesse movimento de colocar o exército para frente, recuar o exército, outros grandes homens do exército de Davi morrem. E Joabe fica preocupado em como dar essa notícia ao rei. E ele diz ao mensageiro, se você disser essa notícia e você perceber que o rei se enfureceu, logo você dá a próxima notícia e diz que Urias também morreu. Mas quando o mensageiro chega diante de Davi, nada disso acontece. Porque a única mensagem que Davi gostaria de ouvir era que Urias tinha morrido. Ele não se enfurece em nenhum momento. A única notícia que ele esperava era a notícia de todo o mal que ele gostaria de planejar. A nossa mente pensa muitas coisas ruins na quarentena sem Deus. Não passe, eu vou te dar um conselho, não passe essa quarentena longe de Jesus. Não faça isso. Sua família pode padecer,
sua mente pode padecer, seu coração pode padecer, suas finanças podem padecer, toda a sua vida pode sofrer o dano de você passar uma quarentena sem Deus. Não faça isso. Inclua Jesus na sua quarentena. O texto continua e vai dizer, homens justos. Eu acho isso interessante. Lendo esse texto, eu fiquei pensando assim, Deus, não era justo um homem como Urias falecer. Porque Urias, quando foi convidado à mesa do rei, o rei disse, volte à sua casa, coma, beba e desfrute do seu lar. Além do rei ter deitado com a esposa do cara, o rei ainda queria que o marido dela voltasse para casa e se deitasse com ela de novo. Só que Urias era um grande guerreiro, e quando o rei volta, a Bíblia diz que Urias ficou na porta do templo. Quando o rei volta, encontra Urias ali, ele pergunta, você não foi para sua casa? Ele diz assim, meu rei está aqui preocupado no reino, e o meu general Joabe e o seu exército estão lá batalhando, eu não poderia desfrutar do bem da minha casa. Este era o homem que Davi matou. Este era um homem que foi assassinado cruelmente, de forma maquiavélica por Davi. Este era o tipo do homem, um homem honrado. Um homem com um coração de honra. E o que eu fiquei pensando? Homens de honra também morrem em guerras de pessoas desonestas. No mundo de pessoas com um coração maquiavélico, pessoas que não deveriam padecer, padecem. No mundo onde as pessoas só estão pensando no seu próprio benefício, pessoas de honra padecem. Pessoas que não deveriam padecer, padecem. Pessoas que não deveriam morrer, morrem. Inocentes morrem porque a ganância a cada dia, o mal a cada dia cresce no coração humano. Mas eu quero te dizer, a história não termina assim. A história não termina assim. Guarde o seu coração disso. Entenda que você não está no fantástico mundo de Bob. Entenda que a Bíblia ela não deve ser lida de forma romântica. Coisas ruins acontecem na Bíblia. Você vai ler muita injustiça acontecendo na Bíblia. E você precisa ter maturidade para entender e aceitar que a história é assim. A humanidade é assim. E isso mostra não só o coração mau do homem, mas mostra muito mais o desejo de amor e o cuidado de Deus com a nossa vida. Por que Deus é bom? Porque Deus consegue olhar o homem com toda a sua maldade e ainda assim desejar salvá-lo. Por mais que eu e você possamos ter tocado em coisas más, pensado mal, desejado e sonhado com o mal, Deus ainda sonha com a salvação da sua casa, Deus ainda sonha com a sua salvação e a salvação da sua família. Isso não mostra que o homem é mau, isso mostra muito mais que Deus é bom e deseja salvar o homem, mesmo o homem sendo quem ele é. Isso mostra muito mais a bondade, a misericórdia e a grandeza de Deus com a sua e com a minha vida. O texto de Malaquias 3:18 vai dizer, mais um dia, e isso eu quero que você guarde no coração, mais um dia nós veremos a diferença entre o justo e o injusto, aquele que serve e aquele que não serve a Deus. Um dia, talvez não seja aqui, mas com certeza na eternidade, nós veremos que ser fiel ao Senhor, mesmo em tempos de aflição, mesmo em tempos de angústia, mesmo em tempos de quarentena, valerá a pena para a eternidade. Guarde isso no seu coração. Mas como eu disse, a história não termina aqui. Nós vemos a curva do arrependimento de Davi. Davi tinha um coração que maquinava o mal, tinha, como todos nós. Davi tinha um homem que poderia planejar o mal, tinha, como todos nós. Davi tinha um coração que poderia executar o mal, tinha, como todos nós. Mas Davi tinha uma coisa que nós precisamos também ter nesse tempo. Davi tinha um coração ensinável.
A Bíblia diz no versículo 12, exatamente no versículo 12, que o profeta Natã chega diante de Davi e conta uma história com muita sensibilidade, com muita sabedoria. Nesse momento eu também vejo algo muito importante. Nesse momento, eu vejo algo que eu e você precisamos aprender sobre isso. Nós, como líderes, as autoridades como líderes, cada autoridade, seja eclesiástica ou não, deve ser corrigida, repreendida, questionada sim. Autoridades devem ser questionadas sim. Qualquer autoridade deve ser questionada sim. Um presidente de organização, de um país, de uma igreja, de uma instituição, de uma empresa, todos os líderes devem ser questionados sim. Se praticarem injustiça contra o povo, devem ser questionados sim. Mas como, pastor? Com sensibilidade, com sabedoria, com prudência e com temor no coração. Mas o povo não pode ser subserviente. Aquele que tem a palavra profética, aquela que tem a palavra profética precisa proferir a palavra profética de correção quando os líderes das instituições, religiosas ou não, estão executando injustiça contra alguém ou contra o povo. E aqui nós vemos isso claramente. O próprio Deus dizendo ao profeta: corrija. Este rei precisa ser corrigido. E você, como líder, precisa ser corrigido? Será que o seu coração está aberto a ser corrigido? Será que o seu coração é ensinável? O texto continua dizendo que existem resultados que acontecem quando o coração de alguém que exerce autoridade, exerce esse tempo de autoridade sem Deus. Pessoas morrem, a gente vê isso acontecendo. Nesse tempo de quarentena, Davi decidiu viver a sua quarentena sem Deus. E o que aconteceu? Pessoas inocentes morreram. Assim como hoje, muitas pessoas sem Deus no coração, sem saber que a palavra de Deus nos orienta a sermos obedientes às nossas autoridades. Mais uma coisa que a palavra nos ensina: sermos obedientes às nossas autoridades. Pessoas estão aí, desobedecendo as autoridades à torta e à direita, sem necessidade alguma. Eu não estou falando aqui do pobre, daquele que está padecendo em casa, que está tendo que sair obrigatoriamente para a família não morrer. Não. Eu estou falando de pessoas, assim como próximo à minha casa, que nesse momento, exatamente às 9h08 da noite, estão jogando bola. É desse tipo de pessoa que eu estou falando. Que não tinha necessidade alguma de estar fazendo isso nesse momento. Mas estão lá, desobedecendo a todas as normas e todas as solicitações das autoridades possíveis. Existe uma diferença muito grande entre aquele que está saindo para ganhar o pão e aquele que está saindo para o seu bel prazer. Se você for crente, o seu erro é duplo. Os profetas ficam em perigo. Já pensou se Davi não fosse um homem de coração ensinável? Com certeza Natã perderia a sua cabeça. Líderes são expostos. Joabe foi exposto ao pior tipo de líder que ele poderia ter naquele momento, um líder autoritário, déspota, porque isso foi o que Davi foi naquele momento. Um homem cruel, frio e calculista. E todas as vezes que nós passamos as nossas quarentenas sem Jesus, é esse tipo de ambiente que nós criamos na nossa casa. Está aí, não precisa ir muito longe, as esposas apanhando em casa nesse tempo de quarentena, as coisas acontecendo no mundo, os filhos sendo colocados de lado, porque as pessoas estão decidindo, mas você não, meu querido.
Você está decidindo pelo certo. Você escolheu Jesus na sua quarentena. Você escolheu incluir Jesus na sua casa, na sua família, no seu dia. Eu louvo a Deus pela sua vida. Continue assim, ao acordar e ao deitar, inclua Jesus na sua quarentena. Mas como eu disse, essa história não termina assim. Se você sente que não está fazendo bom uso do seu tempo, dos seus recursos na quarentena, ainda dá tempo de mudar essa história. O nosso governador estendeu essa quarentena até o dia 30. Então amanhã as misericórdias do Senhor se renovarão sobre a tua vida e você vai ter a oportunidade de se deleitar nesta palavra poderosa que vai com certeza trazer instrução para você e para a sua família. Aleluia! Glória a Deus, dá tempo ainda, dá tempo ainda. Ao incluir Deus em sua quarentena, o rei vive um grande tempo de arrependimento e avivamento. Deus quer trazer a minha e a sua casa um grande tempo de arrependimento e avivamento. Arrepender-se para amar mais a sua esposa, os seus filhos. Se dedicar mais aos seus estudos, ao seu trabalho, à sua profissão. Se dedicar mais a ligar para alguém, a se preocupar com alguém. Faça isso, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Vive um tempo do não e do sim de Deus. E aqui eu quero caminhar para o final. Esse tempo de quarentena é um tempo onde eu e você, nós vamos ter a oportunidade de viver o não e o sim de Deus. Talvez você não saiba, mas eu vou contar para você. Há um tempo atrás, há mais ou menos 2 meses atrás, eu recebi o não de Deus. Hoje, nesse exato momento, eu deveria estar a sei lá quantos mil quilômetros daqui, 8.000 quilômetros daqui. Em um outro país. O país mais afetado, na verdade, o estado, o local mais afetado pela Covid-19 no mundo. Eu deveria estar lá. Eu achava que deveria estar lá. Mas recebi o não de Deus. Nos primeiros 2 dias não entendi o não de Deus e, como Davi, me coloquei diante do Senhor com arrependimento, contrição, mas procurando entender o que estava acontecendo. Tinham muitos sinais. Mas depois de 48 horas eu decidi descansar em Deus. E colocar, depois de 2 dias do não de Deus, colocar a minha alma, o meu futuro, os sonhos e planos que Deus tem para mim diante dele. E viver a minha vida com Deus, como sempre foi, desde os 16 anos de idade. Algumas semanas depois, o Covid-19 veio pandemicamente, tomando o mundo. Os aeroportos se fechando. Nenhuma igreja podendo se reunir. E eu ia fazer um trabalho missionário. Qual seria a minha utilidade lá? Se eu iria fazer um trabalho missionário e precisava das casas abertas, ter contato com pessoas e dos cultos podendo acontecer. Qual seria a minha utilidade lá? Eu talvez não estivesse aqui vivendo um dos tempos mais incríveis com essa equipe de staff que está aqui, se dedicando toda a semana, diversas vezes na semana. No mínimo 3 vezes na semana, 4 vezes na semana, para abençoar a sua vida. Eu não estaria vivendo esse momento com eles. E estaria preso do outro lado do mundo. Longe da minha família, longe de quem eu amo, longe da minha igreja, longe de você. Mas eu não sabia que nada disso ia acontecer. Mas Deus já sabia. Nesse tempo de quarentena, eu e você precisamos aprender com maturidade, ouvir o sim e o não de Deus. E eu quero finalizar dizendo para você que quarentena também é tempo de honra. Quando, no capítulo 12, finalzinho desse trecho, Joabe envia
a segunda mensagem para Davi. E Joabe diz assim para Davi, olha que coração honroso. Joabe diz assim, Davi, a batalha já foi ganha. Ouça bem o que eu vou te falar, olha bem aqui nos meus olhos. A batalha já foi ganha, Davi. Saia do teu reino, saia do teu trono, venha até aqui e finalize essa batalha. Porque se eu finalizar essa batalha, pode acontecer do povo começar a louvar o meu nome e não o teu. Quarentena também é tempo de honra, irmãos. Como o nosso coração está se abrindo para honrar quem está próximo? Será que você está honrando a sua esposa? Será que você está honrando os seus filhos que estão fazendo de tudo para alegrar o seu coração como pai? Será que você está honrando o seu chefe, abrindo o seu relatório na hora certa, o seu home office lá na hora certa para poder trabalhar, cumprindo todas as horas que você precisa cumprir do seu trabalho? Isso é honra, irmão. Quarentena é tempo de honra. Eu falei aqui nas últimas vezes e vou finalizar. Nessa quarentena, não só o caráter das pessoas vai ser revelado, mas as intenções do coração também serão reveladas. E finalizando, Davi tinha um coração ensinável. Que tipo de coração é o nosso? Eu profetizo sobre a sua vida um coração ensinável, um coração que ouve não somente a Deus, mas um coração que ouve, que é tão sensível a ponto de ouvir até uma criança. Eu profetizo sobre você um coração ensinável, porque corações ensináveis desfrutam de muita coisa boa de Deus. Coração ensinável pode aprender na quarentena. Coração ensinável pode se arrepender na quarentena. Coração ensinável pode estar tão sensível a ponto de vencer grandes batalhas, mesmo tendo errado lá atrás. Tudo isso pode ser o desdobramento dessa virada de um coração ensinável. Abra o seu coração, abra o seu coração, abra o seu coração, porque Deus quer ensinar você. Quero orar pela sua vida, quero orar pela sua família. Tem mais alguma canção? Posso terminar? O que você manda para mim, minhas músicas? Vamos louvar então, ministério de louvor. Vamos louvar ao Senhor. Vamos terminar louvando, mas eu quero orar pela sua família. Se você está aí conosco, deixe o seu pedido de oração. Nós aqui, quando terminamos, sempre passamos mais pelo menos 30 minutos aqui dedicando tempo a finalizar, a ver o que a gente pode fazer de melhor e principalmente orando pelos seus pedidos. Feche seus olhos, curve a sua cabeça, estenda a sua mão para receber, porque eu quero orar por você. Pai, abençoa o teu povo. Abençoa o teu povo no lar. Guarda a vida e o coração deles, guarda a família deles, Pai. Eu te peço isso orando em nome de Jesus, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Estenda a graça, a misericórdia, a provisão necessária. Libera a saúde sobre os enfermos, ó Deus. Aqueles que estão hospitalizados, aqueles que estão sem emprego. Que a provisão sobrenatural possa chegar. Aqueles que estão com o coração atribulado, Senhor, dá paz que excede todo entendimento aos corações. Essa é a oração que eu te faço, orando sempre em nome de Jesus. E que o amor de Deus, que a graça salvadora de Jesus Cristo e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com você, com a sua família e com todo o povo de Deus espalhado na face da terra. E que a igreja diga amém, amém e amém. Deus te abençoe muitíssimo. Coração igual ao meu mestre, dá-me um coração igual ao meu, coração disposto a obedecer.
Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mais um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Aleluia! E com essa canção maravilhosa, nós terminamos a transmissão dessa noite. Deus te abençoe. Fique bem. Fique com Deus. E fique em casa. Amém.